Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? A apresentação de hoje será sobre buracos negros e o paradoxo da informação. A equipe é composta por mim, Bianca Dantas, e Maria Kelly. A minha parte consiste em explicar buracos negros, certo? E o que são buracos negros? Buracos negros são objetos extremamente densos, só que com um volume muito pequeno. E eles sugam matéria, gases, tudo o que chegam perto deles, eles sugam, até mesmo a luz. Então, eles são muito conhecidos por causa disso, que pela sua densidade e pela sua força gravitacional, certo? Então, como ele é formado, né? Quando uma estrela nasce, ela se equilibra sob o peso de duas forças: a gravidade, que empurra uma força para o centro dela, e a energia liberada. E o que seria essa energia liberada? Dentro da estrela existe hidrogênio. Então, há uma combinação de hidrogênio com hidrogênio por conta da gravidade, que ela é tão forte que faz com que esses dois átomos se fundam, formando um elemento hélio, que é um elemento que não precisa de muita energia como o hidrogênio. Ou seja, essa energia ela é liberada e forma meio que uma balança entre energia liberada e gravidade. Então, a pressão, né, da energia liberada contra a força da gravidade. E a estrela fica em equilíbrio. Então, quando a balança desequilibra, é quando o hidrogênio ele começa a acabar. Aí o hélio recém-formado se começa a combinar com os elementos mais densos, mais pesados. E no final sobra o ferro. O ferro não libera energia, né? Então acaba que essa balança gravitacional se desequilibra e a força da gravidade ela é tão forte que vai para o centro dela que consiste numa explosão. E essa explosão se chama supernova. Então, quando a supernova é formada, né, ela tem dois caminhos. Ou ela se transforma numa estrela de nêutrons, ou ela se transforma num buraco negro. E quando esse golpe, essa explosão de supernova é muito mais forte, ela forma um buraco negro, certo? Então, por que o buraco negro ele é tão denso assim? Nessa fórmula aqui, a gente pode ver em um formato bem simples o limite. Então, quando a gente vai calcular a densidade é massa dividido pelo volume, certo? Então, quando esse volume tende a zero, então a massa dividida para um volume muito pequeno, ela acaba sendo, a densidade acaba sendo desastrosamente indo para o infinito. Então, é uma densidade muito grande. E os buracos negros são classificados, né, em três tipos: buracos negros estelares, que tem uma massa gravitacional de três massas solares até 100 massas solares, certo? Os buracos negros intermediários, que ficam entre os buracos negros estelares e supermassivos. Buracos negros intermediários vão de 100 massas solares até 10.000 massas solares. E os buracos negros supermassivos, né, têm um campo gravitacional de 10.000 massas solares até o a gente possa imaginar. Então, eles são bem densos, os supermassivos. E qual é a estrutura de um buraco negro, né? Aqui a gente tem o horizonte de eventos, que fica... o horizonte de eventos é digamos que um demarcador de onde você não pode passar. Se passar, você fica preso no buraco negro. Temos o disco de acreção. Esse disco de acreção gira muito rápido. Ele é composto por gases, poeira, e ele só pode ser detectado com ondas de rádio. A singularidade é o ponto exato de onde está a estrela, né? Onde toda a densidade fica.
Digamos que você passou do horizonte de eventos, onde é a demarcação de você onde você não pode passar. Se você passar, você fica preso no buraco negro. E para você poder sair, a velocidade de escape, né, que é a velocidade que você a velocidade mínima que você tem que ter para poder sair de uma órbita. Então, a velocidade de escape tem que ser igual à velocidade da luz ou superior. Então, basicamente, né, isso é impossível. Então, se você caísse dentro de um buraco negro, você não ia conseguir sair, só se você tivesse a velocidade da luz ou um superior. E esse raio demarca o limite além da qual a informação da física pode escapar, né? Então, aqui é a formulazinha da velocidade de escape. Aqui é a constante gravitacional G. O m é a massa do objeto, ou seja, do buraco negro, e o raio do buraco negro, se a gente fosse falar, né, da velocidade de escape. Então, esse R seria o raio do buraco negro. No contexto histórico, como surgiu a ideia de buraco negro, como foi descoberto o buraco negro? A primeira ideia de buraco negro surgiu no século XVIII, com um filósofo inglês, John Michael, sugeriu a existência de estrelas negras, um precursor de buracos negros no futuro, né? Sabendo que a luz tem uma velocidade finita c, ele calculou usando a mecânica newtoniana, no qual seria a massa e o limite que uma estrela deveria ter para a velocidade de escape dela, certo? Em 1801, o médico e matemático britânico Thomas Young descobriu a natureza ondulatória da luz, certo? Com que fez que cálculos que previam a existência de buracos negros se tornassem obsoletos, ou seja, que seria basicamente possível existir buracos negros por causa da natureza ondulatória da luz, certo? Então essa ideia praticamente caiu por terra. Aí, pulando para o século XX já, no começo do século XX, o físico alemão famoso Albert Einstein propôs duas hipóteses que revolucionariam a física, que seria a relatividade restrita, que dizia que o tempo não é absoluto, e a relatividade geral. Ele explica que nós vivemos em uma quarta dimensão, um espaço quadridimensional. Ele sugeriu a ideia de que o espaço seria um tipo de tecido e que coisas com massa, elas distorcem esse tecido. Então, ele descreve, né, esse é o seu conceito de gravidade. Coisas com massa, eles distorcem o tecido do espaço-tempo. E com isso, coisas podem entrar em órbita, entre várias outras coisas. Aqui eu coloquei um exemplo de como seria o tecido do espaço-tempo, né? Esse coisa quadriculado é o espaço-tempo. E aqui temos um planeta e uma coisa orbitando em volta dela. Perceba que o planeta, ela distorce o tecido, fazendo com que o objeto orbite em torno dela. Einstein também foi muito famoso por ter várias equações, né? Em uma delas, o alemão Karl Schwarzschild descobriu a primeira solução de uma de suas equações. E a solução dele descreve o campo gravitacional de uma partícula pontual de uma massa m, certo? E esta apresentava uma região problemática ao redor da partícula, a uma distância de raio 2mg, onde o m seria a massa e o g seria a constante gravitacional. Então, esse cálculo que ele fez foi conhecido como raio, desculpa a pronúncia novamente, de Schwarzschild, e ele parecia delimitar uma região inalcançável, quem está no exterior da esfera, ou seja, quem ultrapassasse esse raio não conseguiria voltar mais, certo? Que mais tarde seria chamado de horizonte de eventos. Então aqui nessa imagem a gente usa a ideia de Einstein, né,
tecido do espaço-tempo, onde o buraco negro basicamente é um furo, né, no tecido, e sua singularidade ficar lá num ponto bem distante. Essa borda, essa linha preta ao redor seria o horizonte de eventos, né? E percebam que o campo está distorcido, numa curva gravitacional. Foi então que surgiu a pergunta: o que aconteceria se houvesse uma estrela com um raio menor do que o raio de Schwarzschild? Na década de 1930, alguns avanços teóricos começaram a apontar a existência de estrelas colapsadas, que são os buracos negros. Isto é, cedem seu próprio peso e se contraem além do raio e devido à sua força gravitacional. O cosmológico belga Lamarck descobriu o raio, né, de Schwarzschild e não era intransponível, ou seja, ele descobriu que o raio era sem ser operado e que se calculasse no tempo próprio do objeto indo em direção ao centro da massa, ao invés do tempo cosmológico de um observador externo, ou seja, um observador de fora, é possível sim passar o tal do raio em um tempo finito. Em 1934, do outro lado do Atlântico, o químico Richard Thomas escreveu o importante tratado descrevendo a termodinâmica usando a relatividade geral, o que influenciou o amigo físico John Howard Oppenheim. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, do filme Oppenheim, sobre esse carinha aí, o pai da bomba atômica. Com Hal Tide, ele concluiu que estrelas supermassivas com massas superiores à das estrelas de nêutron, né, que eu expliquei lá no começo que quando a supernova explode, ela se transforma em um buraco negro ou numa estrela de nêutrons. Então, nessa época, eles só sabiam da existência das estrelas de nêutrons. Então, com essas pesquisas, eles estavam acabando estudando que uma possível outra coisa pode ser formada a partir da supernova, né, da explosão de supernova. Como as superiores às estrelas de nêutron se contraíram indefinidamente em seu tempo finito até um ponto, prevendo a existência de objetos completamente colapsados pela gravidade. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a primeira contribuição significativa do estudo do universo foi a formulação de hipóteses da nucleossíntese dos elementos por Fred Hoyle em 1946, Ralph Elfman e George Gamow em 1948. Em 1939, o mecanismo da fusão nuclear foi desvendado, só então foi possível compreender melhor o que passava no interior da estrela. Ou seja, Fred e Ralph, eles deram a hipótese, né, de que na estrela podia existir elementos muito mais densos, como o hélio, o ferro. Já o George, né, ele disse que podia existir coisas mais leves, coisas menos densas, como o hidrogênio, dentro da estrela. E que hoje é considerado isso, né, as ideias deles. Pois bem, com a predição teórica de Oppenheim, no final dos anos 1930 e o crescimento da relatividade geral na década de 1950, a hipótese de que objetos gravitacionais completamente colapsados existissem e se fortaleceu, mas ainda havia algumas lacunas que causavam dúvida. Mas a descoberta de estudos de objetos superdensos no início da década de 1960, foi possível a existência de estrelas colapsadas. Foi possível prever, né, as estrelas colapsadas, o que se tornou uma curiosidade difícil de ignorar. Aqui eles já sabiam da existência de estrelas colapsadas, né, os buracos negros. Então, em 1971,
Hermann Ruffin e John Wheeler sugeriram exemplos de Penrose, que é outro físico, né, que contribuiu muito para os estudos de buracos negros, e fizeram a revisão do conceito, porém dessa vez para a audiência mais ampla. Eles escreveram um artigo, né, Introdução aos Buracos Negros, que foi publicado na revista Physics Today, e esse foi o primeiro escrito por físicos que carrega o termo buraco negro em seu título. Ou seja, foi a primeira vez que a palavra buraco negro realmente entrou para a história da física, certo? E agora chegou a hora mais esperada, que é o paradoxo da informação. Mas antes de falarmos de fato sobre isso, precisamos abordar alguns tópicos primeiro. A Maria Kelly já abordou temas importantes sobre buracos negros e eu vou estar abordando também alguns agora, como esse aqui. Segundo o Null-Head Theorem, ou Teorema da Calvície, proposto pelo físico John Wheeler na década de 1970, todo buraco negro apresenta 3 características, que são massa, carga elétrica e momento angular. E outras informações além dessa, supostamente o buraco negro não teria. Por isso o no hair, né? A falta de cabelo, como sendo uma metáfora para a falta de informação. Porém, o físico Jacob Bekesten, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas ele sugeriu que buracos negros teriam propriedades termodinâmicas também, além daquelas que já eram conhecidas. Isso desafiou o entendimento convencional da época, e até o Stephen Hawking inicialmente discordou da ideia do Bekesten. Pois essa ideia inferia que eles deveriam ter uma entropia bem definida e, por sua vez, uma temperatura bem definida também. Isso significava que eles irradiavam, só que essa ideia vai contra o fato de que nada podia escapar do buraco negro, que ele era tão denso que nem a luz escapava. Por isso a resistência acadêmica no momento, né? Porque se tinha uma ideia fixa de que nada podia escapar de um buraco negro. E a ideia que se tinha até o momento sobre buracos negros é que ele seria tipo um SSD do universo. Então toda informação que cairia dentro dele seria armazenada. Só que com essa nova concepção de radiação, o que aconteceria com a informação, sabe? Porque essa noção de radiação, ela quebra a lei da conservação de informação. E é como se eu tivesse 2 buracos negros. Um que se alimentou inteiramente por estrelas supermassivas e outro que se alimentou de doguinhos caramelos de massas similares. Se a informação fosse preservada, esses 2 buracos negros seriam diferentes, mas em tese eles não são. E o interessante aqui é que a característica da radiação depende apenas da massa do buraco negro, não depende de nenhuma outra informação sobre ele. E falando em radiação, é aqui que entra o Stephen Hawking. Stephen Hawking propôs, na década de 1970, simplesmente uma das ideias mais revolucionárias da física teórica. Então, segundo ele, os buracos negros emitem de fato radiação, então ele teve que concordar com o Bekesten, e essa radiação levou seu nome, chamada de radiação Hawking. E ela sugere que buracos negros não são tão negros assim, como a gente imagina, pois eles podem perder massa e se evaporar com o tempo. E as responsáveis por essa perda de energia são as flutuações quânticas no vácuo, pois elas produzem pares de partículas virtuais. E se uma dessas partículas cair no buraco negro e a outra escapar, a energia perdida faz o buraco negro evaporar lentamente, pois a energia que essa partícula usa para escapar é a energia do próprio buraco negro. E pela equação de Einstein de energia, nós temos uma relação de massa e energia. Então, se estamos perdendo energia, estamos consequentemente perdendo massa também. Além disso, o Hawking desenvolveu uma equação que calcula a temperatura do buraco negro. E essa equação relaciona a temperatura com a gravidade superficial do buraco negro. E é dada da seguinte forma. Como podemos ver, ela está relacionada com diversas constantes, que são a constante de Planck, a constante de Boltzmann, a constante gravitacional e também a velocidade da luz.
além do número π e do mais importante, que é a massa do buraco negro, que nos diz que a temperatura é inversamente proporcional à massa do buraco negro. Então, quanto mais massa um buraco negro tiver, mais frio ele vai ser. E quanto menos massa, maior a sua temperatura. Mas como a radiação Hawking de fato funciona? É isso que eu vou explicar melhor agora. Para isso, vamos ter que primeiro falar sobre ela, a teoria dos campos quânticos. E o que essa teoria nos diz é que cada partícula possui um campo quântico. Então, um elétron possui um campo quântico, um fóton possui um campo quântico e assim por diante. E esses campos permeiam todo o universo. E quando eles recebem energia, eles formam um tipo de perturbação, ou também pode ser chamado de onda. Vou mostrar aqui um exemplinho para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Quando um campo eletromagnético está perturbado, nós temos uma partícula de luz, um fóton. Se temos um campo de elétron perturbado, nós temos um elétron. E se temos esse mesmo campo com propriedades opostas, nós temos uma partícula oposta ao elétron, que no caso é o pósitron. E se o pósitron e o elétron se encontrarem, eles se destroem. Vamos falar agora sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, ou o princípio da indeterminação, como prefere o professor Paulo Sérgio. Heisenberg desafiou o conceito clássico do determinismo, e a ideia é que seria possível medir com precisão todas as propriedades de um sistema físico. E ao contrário do que se imaginava na época, Heisenberg demonstrou que sim, existia um limite inerente à medição de pares de propriedades, assim como a medição de momento e posição. Então, o que o princípio de Heisenberg afirma é que quanto mais certeza eu tenho sobre uma propriedade, menos certeza ou mais indeterminado vai ser a outra propriedade. Então, eu não posso ter certeza sobre as duas propriedades ao mesmo tempo. E aqui nessa imagem nós podemos ver a equação de Heisenberg, onde nós temos o ΔX, que é a incerteza da posição, e o ΔP, que é a incerteza do momento, e tudo isso é maior ou igual a h cortado sobre 2. Existe essa versão também, onde relaciona a energia com o tempo. Então, no lugar do ΔX e ΔP, seria ΔE e ΔT. Uma outra coisa que o princípio de Heisenberg afirma é que o vácuo não é um estado de energia de zero absoluto, mas sim um ambiente de flutuações quânticas. E essas flutuações quânticas, como a gente já viu, elas produzem pares de partículas virtuais, que surgem e se aniquilam rapidamente. Desse jeito, elas mantêm a conservação de energia. Aí você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a radiação Hawking, Bianca? É que essa oscilação acontece em todos os lugares, inclusive dentro do horizonte de eventos. E existe um experimento proposto pelo físico Hendrik Casimir que prova a existência dessas partículas virtuais. Imagine duas placas metálicas colocadas no vácuo do espaço. O que deveria acontecer com elas? Em princípio, nada, mas elas começam a se aproximar devido ao efeito Casimir. E esse fenômeno surge devido aos campos quânticos, que começam a se formar tanto ao redor das placas, tanto entre elas. Porém, os campos quânticos ao redor das placas é bem maior que entre elas, o que faz com que haja uma diferença de pressão, e isso faz com que as placas se aproximem. Um análogo clássico do efeito Casimir seria esse aqui. Ao invés de colocarmos duas placas no vácuo do espaço, vamos colocá-las parcialmente mergulhadas em um balde com água. Quando a água está parada, nada acontece com as placas, mas quando chacoalhamos o balde, ondas começam a se formar. E essas ondas são consequência da energia que introduzimos no sistema quando chacoalhamos o balde. Para uma onda se formar, o comprimento de onda precisa ser compatível com o espaço que ela tem para se formar. Por isso que o comprimento de onda entre as placas é menor que o comprimento de onda ao redor das placas. E o mesmo princípio de flutuações quânticas que causam o efeito Casimir
é responsável pela produção de pares virtuais na radiação Hawking. E o físico Leon Brillouin sugeriu em 1950 uma conexão entre teoria da informação e termodinâmica, argumentando de forma estatística que o aumento de entropia está relacionado à diminuição de informação de um sistema. O Brillouin define, então, que a entropia seria o inverso da informação, ou seja, a informação seria equivalente a uma entropia negativa. Essa ideia bate de frente, porém, com a segunda lei da termodinâmica, que afirma que o nível de desordem de um sistema, chamado de entropia, sempre aumenta. Um dos princípios básicos da física é que a informação não se perde. Porém, o buraco negro não parece obedecer essa regra. Mas o que acontece com a informação que cai dentro do buraco negro? Não sabemos a resposta exata, e esse paradoxo continua em aberto. No entanto, existem algumas hipóteses que tentam resolver esse paradoxo. Uma dessas hipóteses é o princípio holográfico. Esse princípio nos diz que a informação do buraco negro não está perdida, e sim codificada na sua superfície, que no caso é o horizonte de eventos. Mas até o momento, nenhuma das hipóteses propostas foram aceitas como uma solução definitiva. Até o momento, não foi possível realizar uma observação direta da radiação Hawking, uma vez que sua emissão é extremamente tênue e ofuscada pelo intenso brilho do disco de acreção. Mas, se falamos de ciência, falamos também de método científico, onde a experimentação e a observação são muito importantes para a comprovação de uma hipótese. Outro questionamento que eu faço para vocês é: o buraco negro morre? Porque, revisando o que nós vimos, o buraco negro emite radiação através das partículas virtuais e perdem massa com o tempo. E o questionamento que fica é: será que eles morrem ou evaporam? E a resposta para essa pergunta é sim e não. Sim, porque eles de fato conseguem se evaporar pela radiação Hawking, só que esse processo foi extremamente lento, especialmente para buracos negros estelares ou supermassivos. E não, porque apesar de emitirem radiação, a maioria dos buracos negros estão constantemente se alimentando, seja de matéria ou de energia ao seu redor. E na prática, eles ganham mais massa do que eles conseguem perder pela radiação Hawking. O conceito de buracos negros como conhecemos hoje, e toda essa informação que tanto eu quanto Kelly falamos aqui para vocês, é uma construção teórica de mais de 100 anos de pesquisa e observação, marcada por importantes questionamentos e revoluções que acompanham a evolução científica do século XX. A descoberta dos buracos negros é uma história de sucesso para a ciência. Ela nos mostra o quão demorado o aprendizado pode ser, já que é preciso bastante cuidado, tanto ao fazer as afirmações, quanto para verificá-las. A primeira foto de um buraco negro, por exemplo, foi captada em 2019, com um esforço global que envolveu diversos países e tecnologias avançadas. E para que essa foto fosse possível, uma rede global de 7 telescópios foram distribuídas por toda a Terra, criando um telescópio do tamanho do planeta. E essa foto é muito importante porque ela nos permitiu a primeira visualização direta do horizonte de eventos de um buraco negro, confirmando teorias existentes sobre a gravidade e o espaço-tempo, e abrindo também novas portas para a investigação desses objetos cósmicos. Somos a primeira geração a ver a primeira foto do buraco negro, e quem sabe também estejamos aqui quando a radiação Hawking for finalmente detectada e comprovada. E é isso, galera, vamos ficando por aqui. Eu espero de verdade que os conceitos tenham ficado claros, apesar do assunto ser sobre buracos negros. Perdão pela piada. Muito obrigada e até mais.